histórias de filme de uma região em que uma família comanda tudo, que pode sair impune com todos os crimes e que todo mundo tem medo? Esse é o caso da família Murdaugh, mas na vida real. Recentemente, a Netflix lançou um documentário sobre esse caso que teve novos desdobramentos na semana passada. Então, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas que também curtem esse tipo de conteúdo. As fontes e os créditos estão sempre na descrição. E bora pra história. Antes da gente começar, só pra esclarecer pra vocês, o nome da família é família Murdaugh, mas eles falam Murdoch e o pai se chama Alex, mas eles chamam ele de Alec. Já adianto que essa história tem muitos nomes, muitos crimes e é muito confusa. Eu peço que tenha um pouco de paciência, porque eu vou tentar explicar de forma didática pra todo mundo entender. No dia 23 de fevereiro de 2019, o Paul, que era o filho mais novo, ia fazer um passeio de barco com os amigos. Um detalhe muito importante sobre a família Murdaugh é que eles são extremamente ricos. Então eles têm uma casa de caça, uma casa de barcos, a casa que eles moram, e eles comandam toda aquela região ali da Carolina do Sul. Então todo mundo tem medo deles, eles acham que eles podem fazer o que eles quiserem, na hora que eles quiserem, e que eles vão se safar com isso. E até então era assim. Então a gente tinha 3 casais. O Paul com a namorada Morgan, a Miley com o namorado Anthony e a Mallory com o namorado Connor. A Morgan, a Miley e a Mallory eram melhores amigas, elas não se desgrudavam, e quando as 3 começaram a namorar, esses encontros dos 3 casais era bem comum. Eles saíram de casa por volta das 6h30 da tarde. O Paul, com 19 anos na época, pegou a identidade do irmão mais velho, que inclusive é muito parecido com ele, para ir numa conveniência comprar bebida. Lembrando que a idade para poder comprar bebida nos Estados Unidos e consumir também é 21 anos, e o Paul era menor de idade na época. Dá pra ver nas imagens da câmera de segurança que ele tá saindo de lá com várias sacolas na mão e comemorando com os amigos por ter conseguido comprar. Então todos eles vão pra casa de um amigo. O plano era ficar bebendo na casa desse amigo e depois eles iam voltar pra casa de barco do Paul. Nesse lugar, todos eles beberam muito, se divertiram bastante. O Paul tava bem passado, ele tinha o costume de beber muito, e quando ele bebia, ele ficava agressivo, ele tirava a roupa, ele tinha até uma outra persona com um nome diferente que eles chamavam quando ele chegava nesse ponto de bêbado. Ele não tinha responsabilidade nenhuma. Naquela noite, tava muito escuro, o barco tava com uns problemas nas luzes, então ele não tinha iluminação, e além disso, tava muita neblina. Depois que eles saíram da casa desse amigo, todos eles já estavam meio bêbados. O Paul, que estava dirigindo o barco, ele não deixava ninguém dirigir. E todos eles estavam preocupados com isso, porque sabiam que o Paul não estava bem, mas não adiantava, ele que queria estar lá na frente. E além do mais, antes deles voltarem para casa do barco, eles decidiram parar em um bar. O Connor e o Paul entraram nesse bar, tomaram mais alguns shots, enquanto as outras pessoas ficavam esperando do lado de fora, até todo mundo ir pro barco de novo e eles irem em direção ao local onde eles iam passar a noite. Era pouco antes da 1 da manhã quando todos subiram no barco de novo. Eles tentaram conversar com o Paul para outra pessoa dirigir, mas ele não aceitava. A namorada dele, então, tentou várias vezes convencê-lo, mas quando ele bebia, ele era muito agressivo com ela. Quando ele não bebia também, mas isso se intensificava. E aí quando ela tentou questionar ele, ele foi lá e cuspiu na cara dela, bateu nela. E aí ela ficou muito mal, começou a chorar. E a Mallory, a namorada do Connor, começou a falar que queria ir pra casa. Então agora vocês imaginam, os 3 casais estavam dentro do barco, sem visibilidade nenhuma durante a noite. E o Paul queria fazer umas gracinhas. Ele começou a dirigir em círculos pra mostrar que ele podia. O Connor foi a única pessoa que tentou tomar o volante do Paul em alguns momentos, mas de novo ele não deixava. Às 2h20 da manhã, eles já estavam na água há mais ou menos 1 hora, sem visibilidade alguma, e o Paul acelerou para entrar dentro de um canal bem estreito chamado Archer's Creek. Não dava para ver absolutamente nada, e nessa hora eles até recorreram ao uso de lanternas para ver se melhorava a visibilidade. Independente disso, o Paul não diminuía a velocidade, ele queria mostrar que ele sabia dirigir, que ele estava no controle. Mas foi aí que ele errou. O barco bateu nos pilares de uma ponte.
noite. A Mallory, nessa hora, estava sentada no colo do namorado dela e ela foi ejetada do colo dele quando isso aconteceu. Ela caiu na água e desapareceu. Todos eles entraram em pânico. E aí, com a batida, o barco parou. Alguns deles estavam machucados, mas todos muito desesperados. O Connor ligou para a polícia imediatamente. Ele contou que eles tinham sofrido um acidente de barco, falou mais ou menos aonde eles estavam e disse que um deles tinha desaparecido. 911, where's your emergency? Hello? Police fire ambulance? Hello? Quando a polícia chegou, a Mallory ainda não tinha sido encontrada. Um dos meninos foi conversar com um dos policiais quando eles chegaram, e aí eles comentaram que o barco era do Paul Murdoch e ainda desejou boa sorte para os policiais. I don't even know. I finally got to the point I grabbed my girlfriend and put her in my lap in the bottom of the boat and was holding on with my eyes closed. The next thing I know, I'm in the water. I can't find her. Bro, you smiling like it's funny. Girlfriend gone, bro. You think it's funny? Y'all know Alec Murdoch? Oh, yeah, I know the name. That's his son. That show driving the boat? Good luck. Até os próprios amigos dele sabiam dessa fama, que ele saía impune de tudo. E aí que começa toda a questão. Quando os policiais chegaram, o Paul mal foi investigado. Não fizeram um teste de bafômetro ali na hora. Com a batida, o celular do Paul voou para alguns arbustos ali perto. Os policiais encontraram e devolveram o celular para eles sem olhar nada. E aí os próprios jovens começaram a comentar entre eles que o pai do Paul ia livrar ele dessa. Não tinha muito o que eles fazerem ali na cena, então todos eles foram levados para o hospital para tratar de algum possível ferimento, e enquanto isso as buscas continuavam no rio pela Mallory. Mas vocês sabem que esses casos de pessoas que somem no rio, é muito improvável que você encontre a pessoa viva, a não ser que ela tenha sorte de ter nadado para algum lugar, mas fora isso, a correnteza naquele dia estava muito forte. Quando eles foram para o hospital, os pais de cada um deles foi avisado, eles foram até lá para ver os filhos, completamente desesperados, e aí sim fizeram um teste de bafômetro no Paul. Mesmo depois de algum tempo que tinha passado a batida, o Paul ainda estava com níveis muito altos de álcool no sangue, então dava para ver que ele estava muito embriagado na hora. E aí o avô do Paul foi até o hospital e foi passando de quarto em quarto para falar com cada um deles, para avisar para eles não falarem com a polícia. E aí você pensa, tá, começou o processo deles quererem safar o neto deles, a família deles. Uma das garotas, inclusive, deu um depoimento falando que quando ele entrou no quarto, ela pediu pra enfermeira tirar ele de lá. Ela tava tendo um momento com a família depois de um trauma que ela tinha experienciado, e aí vem uma pessoa assim, desconhecida, falar pra ela não falar nada. Claro que ela vai querer falar. A amiga dela, a melhor amiga dela tinha desaparecido. E não só isso, né? Ela podia ter perdido a vida naquele acidente. E aí um policial foi designado para ir até o hospital e descobrir com eles quem estava dirigindo o bar. Ele pergunta pro Anthony e o Anthony fala: foi o Paul que dirigiu. O Paul negou. E aí o nome do Connor foi aparecendo várias vezes. Isso porque ele tentou sim pegar o volante do Paul, mas o Paul não deixou ele dirigir. E parecia que eles estavam querendo incriminar o Connor no lugar. Ele estava muito preocupado, ele chegou até a perguntar pros pais se a família ia atrás dele agora. O Connor também acredita que alguns dos policiais tinham vínculos com a família Murdoch e estava tentando fazer o público acreditar que quem estava dirigindo era o Connor e não o Paul. E eu fico imaginando como é complicada essa situação, porque se a família tem contato na polícia, o que eles vão divulgar para a mídia é o que a família quer. Então, nessa hora, para condenar alguém injustamente é muito rápido. Durante 7 dias foram colocados muitos esforços para encontrar a Mallory. Depois de 5 dias, eles ainda estavam considerando aquela operação como uma operação de resgate e não uma operação para recuperar um corpo. Então, eles ainda tentavam ficar com esperanças. Os pais dela estavam muito desesperados. Eles ficavam se perguntando o tempo todo por que tinha que ser a nossa filha. Então, era uma situação terrível. Enquanto isso, o avô do Paul foi questionado e aí ele falou: a gente sabe qual vai ser o final disso, né? No sentido de tipo, é claro que ela morreu. Infelizmente, o corpo dela foi encontrado bem distante do local onde o barco tinha batido por conta das correntezas intensas naquela noite. E aí, a família da Mallory não ia deixar barato.
certo? Ninguém ia sair impune. Aquele acidente poderia ter sido evitado. Então, primeiro, eles processaram a conveniência que vendeu bebida pro Paul sendo menor de idade. Eles também processaram a família Murdaugh por ter permitido o filho deles beber sendo menor de idade de novo e, além disso, dirigiu o barco. E isso teria causado ferimentos e morte em uma pessoa. Em abril de 2019, o Paul foi indiciado. Não tinha como ele escapar dessa. Só que é claro que ele recebeu tratamento especial. Ele não causou nenhuma algema. A parte mais engraçada é que ele também não foi levado na delegacia para tirar foto. Eles pegaram ele no julgamento mesmo, colocaram ele contra uma parede branca e tiraram uma selfie. É claro que ele se declarou inocente, o juiz ordenou uma mediação entre a família Murdaugh e a família da Mallory, mas é claro que foi infrutífera. Essa mediação foi feita em 2021, então depois que eles não acordaram em nada, ele precisava ir para julgamento. Mas aí que vem o plot. O julgamento nunca aconteceu, porque 3 dias depois, no dia 7 de junho de 2021, o Paul morreu. O pai do Paul, o Alec, ligou para a polícia parecendo desesperado, dizendo que tinha encontrado a esposa e o Paul na casa deles de caça. Os dois estavam inconscientes e tinham marcas de tiro. This is Alec Murdaugh at 4147 Moselle Road. I need the police to answer immediately. My wife and child just got badly. Foi determinado que eles morreram por volta de 9, 9h30 da noite e cada um tinha levado tiros de armas diferentes. Fazia sentido porque eles estavam na casa de caça e nessa casa tinham várias armas da família. Então poderia indicar que quem quer que fez aquilo roubou as armas e atirou nos dois que estavam lá com os cães. Eu não entendi muito bem porque essa casa tinha um canil e aparentemente a esposa e o Paul estavam com os cães na hora. Eu só espero que a caça não seja dos cães. E aí, é claro que isso foi pra mídia logo, principalmente porque o Paul tava, quase em julgamento. E o que foi estranho foi que a polícia imediatamente alertou o público que não tinha perigo pra mais ninguém, que aquele tinha sido um caso isolado, o que fez as pessoas imaginarem que talvez alguém tava colocando como alvo a família Murdaugh. Ou até mesmo que a polícia de repente já sabia quem era o responsável. A polícia foi investigar os assassinatos do Paul e da Maggie, que era a esposa, Maggie Murdaugh. E aí, o estranho foi que eles decidiram reabrir um caso mais antigo por causa de evidências que eles encontraram nesse assassinato. E aí todo mundo começou a se questionar, será que a família Murdaugh era responsável por esse caso também? O que aconteceu foi que um garoto chamado Stephen Smith foi atropelado em 2015. A morte dele não tem solução. O corpo foi encontrado no meio de uma rua, o carro dele estava parado a alguns metros de distância e o lugar para abastecer o carro estava aberto. A polícia chegou na conclusão de que tinha sido um caso de atropelamento e fuga. Então, talvez ele tivesse ficado sem gasolina e aí ele parou o carro para tentar pedir para alguém ajudar ele nessa hora. E aí, enquanto ele estava na rua andando, alguém atropelou ele e fugiu. Mas era estranho, porque no local não tinham sinais comuns de atropelamento. Por exemplo, quando alguém é atropelado, normalmente um vidro quebra ou então tem marcas no chão. Outro sinal, quando uma vítima é atropelada, é que eles perdem os sapatos. É muito comum que a pessoa perca os sapatos. Eu não sabia disso e eu achei curioso. Também não tinha nenhuma parte do carro que com a velocidade às vezes quebrou, não tinha nada. E o Stephen era um garoto gay em uma comunidade muito conservadora. As suspeitas agora eram do filho mais velho dos Murdaugh. O nome dele era Buster. E assim, ele tem bem cara de bullying. E aí todo mundo começou a se perguntar, será que esse era mais um caso que a família tinha se safado? 48 horas depois da morte da Maggie e do Paul, o Alec também foi considerado suspeito. Ele estava cooperando bastante com a investigação e ele dizia ter um álibi, a mãe dele. Ele disse que tinha ido visitá-la naquela hora. Os tios do Paul, os irmãos do Alec, também estavam pedindo pro público que ajudassem a encontrar quem tinha cometido aquele crime terrível. Eles colocaram uma recompensa para qualquer pessoa que tivesse informações e também comentaram que o Alec estava recebendo algumas ameaças de morte semanas antes dos assassinatos, mas eles acreditavam que aquilo não tinha relação, afinal parecia comum que a família recebesse essas ameaças. Outra informação suspeita é que o promotor do caso de repente decidiu que não ia mais atuar nele. Ele falou que tinha algumas questões éticas ali que ele não podia continuar e não disse que era por ter medo da família nem nada, mas ele falou que seria antiético falar quais eram os motivos éticos que ele estava se afastando. E aí que fica mais insano ainda. Vocês acharam que acabou?
não acabou. No dia 4 de setembro de 2021, o Alec Murdaugh foi baleado na cabeça. Na verdade, foi um tiro que passou de raspão, ele sobreviveu. E aí ele ligou pra polícia, parecendo desesperado, ele disse que ele tinha parado o carro e pedido ajuda porque um pneu tinha furado. E aí uma van parou atrás dele, um homem saiu e atirou nele. Ele disse que era uma caminhonete azul. I got a flat tire, and I stopped, and somebody stopped to help me. And when I turned my back, they tried to shoot me. Oh, okay. Were you shot? Yes, but I mean, I'm okay. You shot where? Where were you shot at? Huh? Did they actually shoot you or they tried to shoot you? They shot me. E aí começou uma rede de mentiras. O Alec começou a alegar que ele teve que passar muito tempo de recuperação por causa desse tiro de raspão, que ele quase perdeu a visão, mas na verdade ele só tinha ficado 2 dias no hospital. E depois de algum tempo ele também falou que ele ia se aposentar da firma de advocacia que ele trabalhava, porque ele precisava lidar com um vício que ele já tinha há muitos anos e que tinha sido agravado depois da morte da esposa e do filho. Mas tudo isso era mentira. Primeiro que o Alec nunca tinha alegado nenhum vício e do nada ele queria se internar em uma clínica. Segundo que aí a empresa viu a repercussão e ele falando que tinha se demitido, eles falaram, não, ele não se demitiu, a gente mandou ele embora porque a gente descobriu que ele estava roubando dinheiro dos clientes. A polícia começou a investigar esse tal de tiro no Alec e aí 10 dias depois eles prenderam um homem chamado Curtis Edward. Esse Curtis era um ex-cliente do Alec, mas mais do que isso, ele era tipo o faz-tudo dele. Ele era o cara responsável para conseguir drogas quando o Alec queria, se tinha algum serviço sujo esse cara fazia. Eles já eram amigos há anos, então tudo que ele precisava ele pedia pra ele. E aí o Alec, quando pegaram o Edward e ele percebeu que ele ia começar a falar, ele decidiu confessar. Ele disse que na verdade ele tinha arquitetado a própria morte, porque aí o filho dele, o Buster, ia receber um seguro de vida de 10 milhões de dólares. Já o Curtis contou uma história diferente. Ele falou que o Alec tinha armado pra ele. Porque até então, o Alec falou que o Curtis tinha atirado nele, enfim. Como se o Curtis realmente quisesse fazer aquilo. Já o Curtis disse que, na verdade, na hora que o Alec tava lá na estrada, ele ligou pro Curtis pra encontrar ele. E aí o Curtis foi, né, lógico, ele trabalhava pro Alec. E aí, chegando lá, ele contou esse plano mirabolante e ele se recusou em fazer. E aí o Alec fez um movimento com a arma como se fosse atirar nele mesmo. Os dois lutaram e aí a arma disparou e pegou de raspão na cabeça dele. O Curtis disse que depois que isso aconteceu, não queria que aquilo sobrasse pra ele. Então ele dirigiu pra longe porque ele tinha certeza que o Alec não tinha se machucado. Oi, voltei. De ontem eu comecei a gravar e aí eu lembrei que eu tava atrasada pra um compromisso. Eu tava aqui falando, de repente eu vi a hora e eu falei, meu Deus. E aí eu até tentei voltar hoje com o mesmo look pra ver se vocês não iam reparar, mas o problema é que eu não tava gostando do meu batom. Eu falei, quer saber, eu vou me explicar mesmo. Então assim, perdão pela pausa. Vamos continuar. O Curtis disse que ele entrou na caminhonete e foi embora porque ele tinha certeza que a bala não tinha atingido o Alec e que ele não tava ferido. Um casal que tava passando pela rodovia depois entrou em contato com a polícia pra avisar que tinha alguém sangrando na rodovia e que tava acenando pra eles. Só que eles ficaram com medo e aí eles não pararam pra pessoa, mas decidiram avisar caso, né, tivesse alguém precisando realmente de ajuda. Inclusive, o que vocês fariam nessa hora? Se vocês vissem alguém acenando pra vocês na rodovia, vocês parariam pra ajudar ou vocês só chamariam a polícia e iam embora em segurança? E aí o Alec foi preso, ele tava na delegacia depois de ter confessado ter armado esse esquema, mas principalmente pela fraude de seguros que ele tava cometendo. Ou seja, a fraude de querer tirar a própria vida pra deixar o valor do seguro pro filho, já que você não pode fazer isso, tem que ser uma morte natural. Ou então alguém tem que realmente querer te matar e não você planejar seu assassinato. Só que o Alec foi liberado com fiança e levado para reabilitação. Mas não parou por aí. Eu acho que as pessoas aproveitaram que o Alec já estava na fogueira e foram colocando mais lenha. Vários outros processos começaram a aparecer. Detalhe que nessa hora o público, inclusive como esse caso é bem recente, dá pra ver em várias notícias, já tava todo mundo desconfiando dessa teoria da conspiração, que ele tinha matado a mulher, o filho e que, enfim, a família tava comprometida em todos os lados. E aí o Alec foi processado pelos filhos da antiga empregada doméstica que trabalhava na casa dele. O nome dela era Glória, ela trabalhou na casa por cerca de 20 anos, ela que ajudou a criar os 2 filhos da família. Então ela era muito querida e ela trabalhava muito, mas isso não quer dizer que eles
tratavam ela bem. Em 2018, ela foi encontrada nos pés de uma escada da casa, sangrando. Pelo que eu entendi, essa escada era aquelas escadas de cimento. Então, se você cair, provavelmente você vai se machucar bastante. Quem encontrou ela sangrando foi a Meg, a esposa do Alec. E aí ela ligou pra polícia. Ela até foi levada pro hospital, ela tava com vida ainda, mas ela tava com ferimentos muito graves e 3 semanas depois ela acabou falecendo. E aí é claro que a família foi interrogada pra eles saberem o que aconteceu, se realmente foi um acidente, e o Alec disse que ela caiu da escada depois de tropeçar no cachorro da família. Mas eu acho essa história meio estranha, porque a Meg disse que encontrou ela já nos pés da escada e o Alec disse que ela tropeçou no cachorro, mas ele tava lá pra ver se ela tropeçou, será que ela acordou durante essas 3 semanas que ela estava em recuperação no hospital e contou essa história, mas será que essa história foi real ou então foi uma história que ela teve que armar para não comprometer a família? Só que aí o Alec quis se aproveitar da situação. Ele chegou para os filhos da Glória, que estavam muito tristes e desesperados, sem saber o que fazer e se realmente aquilo era verdade ou não. E aí ele ofereceu uma vantagem. Ele convenceu os filhos dela a processar o próprio Alec por uma morte errada, como se não tivesse sido um acidente, mas sim, de fato, algo que foi planejado. E aí, de acordo com o Alec, se eles processassem ele por isso, eles ganhariam cerca de 500 mil reais. E esses 500 mil reais iam ser pagos pelo seguro do Alec, então ele não ia desembolsar nada, mas ao mesmo tempo ele disse que ele estava se sentindo mal pela família, já que eles tinham perdido a mãe, e aí ele ia dar essa recompensa. Só que será mesmo que a gente acredita que Alec Murdaugh tá tendo um bom coração? E aí, ele fez um grande esquema. Ele tinha um antigo colega da faculdade que era advogado, então ele falou pra família assim: então, vocês não querem contratar esse meu amigo? Ele é muito bom, vai ajudar vocês. E aí a família, sem experiência nenhuma, uma família simples, foi lá, contratou esse advogado. Ao mesmo tempo, ele tinha um conhecido, é claro, no banco. Ele também tinha um conhecido juiz. Então todo esse esquema foi armado por todos eles ao mesmo tempo. Dá pra perceber como não dava pra ganhar da família? E aí esse juiz, de fato, deu dinheiro pros filhos da Glória. Realmente o processo foi a favor deles. O problema é que eles nunca receberam o valor. E como eles não tinham conhecimento nenhum em direito e não estavam acompanhando o processo, estavam confiando plenamente no advogado, afinal, é isso que você tem que fazer, contratar um advogado de confiança, não seja culpa deles, né? Foi um esquema armado, mas enfim, o que eu quero dizer é que o advogado é pra ser uma pessoa que você confia, né? Não desse jeito. Eles meio que não souberam qual foi o resultado. Na verdade, o Alec até falou pra eles que eles tinham conseguido um acordo, que eles iam receber o dinheiro, mas talvez tinha dado algum problema. Eles não foram muito atrás. Com todo esse escândalo da família Murdaugh, os filhos decidiram finalmente procurar uma outra ajuda com outras pessoas e ver o que tinha acontecido. O Alec tinha convencido eles a não processar mais, porque eles já teriam ganhado o dinheiro que eles queriam. E aí, com essa outra ajuda, eles ficaram sabendo que teve acordo sim e que todo o dinheiro tinha sido enviado para a conta do Alec. Ele tinha uma conta exclusiva para roubar dinheiro de clientes, então ele já estava acostumado com esse esquema de fingir que ia ajudar juridicamente a pessoa, afinal ele trabalhava em uma firma de advocacia, e depois pegar toda a grana para ele. Nesse caso, pelo menos a gente teve um final feliz, os filhos conseguiram receber 100% do valor que era devido. Finalmente, em 2022, as suspeitas aumentaram e o Alec foi finalmente indiciado pelos assassinatos da esposa e do filho. Nessa hora, ele já estava enfrentando cerca de 83 acusações por fraude, lavagem de dinheiro e pegar o dinheiro dos filhos da ex-funcionária. Agora, somando-se a isso, a gente tem 2 assassinatos. E agora vamos entender por que os policiais chegaram nessa conclusão. O Alec negava tudo. Ele sempre se fez de coitado. Ele chorava, dizia que amava a esposa e que amava o filho. Haviam boatos de que tinham vestígios de sangue na roupa do Alec, sendo que ele disse que quando o assassinato aconteceu, ele não estava em casa. Ele estava na casa da mãe, lembram? Olhando o celular do Paul, eles descobriram que havia um vídeo que ele tinha postado no Snapchat. Esse vídeo só dava para ouvir o áudio. A voz que estava falando era do Alec. O vídeo foi publicado pouco depois do assassinato. Talvez estava sem sinal na hora e depois subiu. O que você consegue ouvir é alguém falando: anda aqui, Buba. Buba era o nome do cachorro da família. Come here, Cash. Cash, quit.
O Alec estava chamando o cachorro enquanto o Paul filmava o canil. E na cronologia da acusação, quando eles foram ver o horário em que o vídeo foi feito, aconteceu minutos antes dos crimes. Mas como que a voz do Alec estava lá minutos antes se ele não estava em casa? Na cronologia dos fatos, de acordo com a história do Alec, ele teria chegado da casa da mãe e encontrado a esposa e o filho baleados no chão, e aí ele ligou desesperado para emergência. Mas esse áudio mudou tudo e fez a acusação pensar que ele estava armando aquela história. Nesse meio tempo, tinha começado o julgamento do Alec, agora no dia 23 de janeiro de 2023. Os processos civis do Alec chegavam a 8 milhões de dólares, era muita grana. E aí vários familiares dos Murdaugh começaram a depor. Um dos irmãos do Alec, o Alex, começou a chorar no banco de testemunhas, falando como tinha sido triste ele limpar os restos do que sobrou da esposa e do Paul ali na cena do crime. Uma coisa que eu acho bizarra e que eu não sabia é que normalmente a família que tem que limpar o sangue e o que fica ali de resto depois que foi feita a perícia e que o caso encerrou, o que é extremamente triste. Você pode até contratar uma equipe que limpa as cenas do crime. Eu não sei como chama aqui no Brasil, eu imagino que tenha. Eu sei que nos Estados Unidos tem equipes especializadas para isso, mas imagina você ter que limpar o sangue do seu familiar que faleceu, deve ser triste demais. Já o John disse para os jurados como limpou o sangue, cérebro e fragmentos do crânio do seu sobrinho. E eles ficaram soluçando e balançando para frente e para trás. Um detalhe é que esse julgamento foi 100% ao vivo, então vocês conseguem encontrar no YouTube para assistir. Já a promotoria foi apresentar a sua acusação e algo muito bizarro que eles falam é sobre a mãe do Alec, a que ele deveria estar na hora dos assassinatos. A mãe dele sofre de demência. Gente, eu não sei se esse é o termo certo para usar, porque eu não sei se é desrespeitoso ou não, eu não sei qual outro termo se usa no lugar, mas é que eu li com esse nome e é por isso que eu tô repetindo. Então ela não se lembra muito bem do que tá acontecendo, o pai do Alec tinha falecido recentemente também, ela tava sozinha, então de vez em quando ele passava pra ver ela, mas a funcionária que ajudava nos tratamentos da mãe disse que ele nunca ficava mais do que 15, 20 minutos. Ela até disse que ele foi sim na casa da mãe naquele dia e que ele ficou por esse período, tipo 10 minutos, 15 minutinhos, sendo que ele tinha falado que tinha ficado por 3 horas. Além de que a hora que ela fala que o Alec passou lá é a hora que os assassinatos já teriam acontecido. Então a teoria é que ele foi para a propriedade dele, matou a esposa e o Paul e depois foi para casa da mãe para criar um álibi. Os promotores afirmaram que o Murdaugh tinha matado a família para tentar se safar dos crimes financeiros que ele estava cometendo ou até mesmo para eles não ficarem sabendo. E isso aconteceu no momento em que o esquema multimilionário dele de fraude estava quase sendo exposto. Já a defesa tentou pintar ele como um homem de família que não poderia ter cometido os crimes porque amava a esposa e o filho. Mas é claro que isso não rolou para os jurados. Ainda mais dado o histórico. Ele, por fim, foi condenado na semana passada em 2 sentenças de prisão perpétua. Ele também foi condenado em 2 acusações de posse de arma para cometer um crime violento. O julgamento durou 6 semanas e o júri chegou em um veredito em menos de 3 horas. Nas alegações finais, a promotoria disse que o que virou a história e o momento que mudou tudo foi quando os investigadores ouviram a voz do Alec naquele vídeo. Eles perceberam que ele tinha pelo menos a oportunidade de ter cometido o crime. De acordo com um dos promotores, ficaram expostas as mentiras do arguido sobre a coisa mais importante que ele poderia ter dito às autoridades. Quando é que foi a última vez que vi a minha mulher e o meu filho vivos? Por que raio é que um pai e marido inocente e razoável iria mentir sobre isso, e logo tão cedo? Ele não sabia que o vídeo existia. Quando o vídeo veio à tona, o Alec já tinha respondido no julgamento. Ele disse que ele tinha mentido. Ele disse: "Eu menti, não estava pensando com clareza. Acho que não fui capaz de raciocinar e mentir e lamento por isso." Ele disse que a culpa era dos analgésicos que ele estava viciado naquela época. Ele disse que os analgésicos deixaram ele tão paranoico que ele não conseguia falar a verdade. E complementou falando: "Eu nunca faria intencionalmente algo para os magoar. Nunca." Mas desde aquele sim para a pergunta: "É o senhor naquele vídeo filmado no canil da propriedade às 8h44 no dia 7 de junho de 2021, a noite em que Paul e Meg foram assassinados?" que poucas pessoas passaram a acreditar nele. O Alec já tá
planejando de apelar do veredito dele. Provavelmente a gente vai ter mais algum desdobramento desse caso, mas agora que ele foi condenado, eu acho muito difícil que algum tribunal aceite a apelação e que considere ele inocente. Eu acredito que ele vai passar o resto da vida dele na prisão e eu espero que, conforme o tempo for passando, eles encontrem ainda mais crimes para ele ser condenado, porque se ele for mesmo culpado de tudo aquilo, ele merece pagar por isso. Com relação ao barco e à morte da Mallory, infelizmente ninguém vai ser punido. O Paul faleceu e eu acredito também que mesmo se ele estivesse vivo, talvez eles iam considerar como uma morte acidental ou no máximo um homicídio culposo, que é quando você não tem a intenção de matar. Afinal, não era, né, pelo menos naquela hora, a intenção do Paul que alguém morresse dentro daquele barco, apesar dele estar sendo negligente, imprudente, enfim, dirigindo embriagado. Bom, esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acham e até a próxima.